eu vou falar um pouco da correspondência do Lobato. Lobato era um incansável escritor de cartas. Grande parte dessas cartas já estão publicadas, mas grande parte são cartas inéditas e que eu espero que um dia alguém cuide delas. O título, Língua de Cartas, é língua em mangas de camisa e pé no chão. É um trechinho de uma carta do Lobato, que então tinha 22 anos. Ele escreve para o Godofredo Rangel, e ele escreve criticando a formalidade da linguagem que o Rangel usava nas cartas que escrevia para ele, Lobato. E essa, digamos assim, coloquialidade, eu acho que é maravilhosamente expressa pela metáfora língua em mangas de camisa e pé no chão. Aí depois, em homenagem ao carteiro, sem o qual nenhum de nós estaria aqui fazendo o que faz, eu peguei como epígrafe um trechinho de uma música do Vicente Celestino, antiquíssimo cantor e compositor brasileiro, que talvez represente um dos tópicos centrais do que eu acho interessante na discussão de cartas. Crê no que digo e verás que as cartas não mentem jamais. Vai a Buenadice e verás que as cartas não mentem jamais. Essa promessa de veracidade, ela é garantida pela nossa Constituição, porque todos nós, num certo momento, podemos estar infringindo o sigilo da correspondência, que é inviolável, não é? E que nos sujeita à pena de detenção de 1 a 6 meses ou de multa. É bastante interessante a gente pensar nessa questão da correspondência, como num certo momento, para nós são escritas do eu, escritas de si, coisas extremamente pessoais, mas delas se ocupa a legislação. Mas voltando um pouquinho à epígrafe do Vicente Celestino, as cartas não mentem jamais, isso é mentira. As cartas mentem sempre. E a nossa delícia é fazer de conta que a gente acredita naquilo que elas dizem, né? Então eu queria começar digamos assim, a fundamentar essa minha hipótese da grande mentira da correspondência numa carta do próprio Lobato, 1943. Em 1943, ele estava organizando a publicação da correspondência dele com o Godofredo Rangel. E ele diz o seguinte: numa das minhas cartas, que peguei ao acaso, encontro essa nota. Estou escrevendo na Tribuna de Santos, jornal cor-de-rosa, a 10 mil réis o artigo. Mandei para lá hoje o Boca Torta. Desconfio que falei em 10 mil réis para te dar inveja, pois tenho uma vaga ideia de que realmente só me pagavam 5. Está aí um ponto que qualquer criticastro do futuro, qualquer um de nós aqui reunidos, resolverá com a maior segurança. E, no entanto, eu, que afirmei os 10 mil réis, sou obrigado a deixar o ponto em obscuro. Não é fantástico isso? A gente pode até começar a pesquisar preço de coisas, se estava bem pago, se não estava bem pago. Eu sempre sinto a minha orelha puxada quando eu leio esse trechozinho do Lobato. Aí, eu fui atrás da correspondência do Lobato para tentar descobrir em que raio de carta ele teria dito isto que depois ele diz que é mentira. Efetivamente, eu não consegui encontrar nenhuma notícia de que ele teria vendido um conto, que é o Boca Torta, por 10 mil réis. Mas encontrei a informação de que ele traduzia artigos e, como diz essa carta, quando encontro coisas muito interessantes, traduzo-as e mando-as para o Estado. E eles me pagam 10 mil réis. Acho estranho isso de ganhar um dinheiro qualquer com o que nos sai da cabeça. Ou seja, não se sabe bem se foi mesmo Boca Torta, se foram traduções, quer dizer, é a mentira da mentira, né? Quer dizer, isso não quer dizer que eu estou criticando o escritor porque ele mente, é porque a memória nossa, a minha sobretudo atualmente, é um horror, a gente mal se lembra de quem é, né? E para me lembrar um pouco, homenagear a minha velha querida cidade de Santos, aí tem uma fotografia do prédio do jornal A Tribuna em 1909. É uma delícia a gente ver esses senhores todos enfarpelados na frente daquilo que até hoje é o grande jornal de Santos. Bom, além das cartas mentirem sem querer, as cartas omitem coisas por querer.
Não é? Então, eu fico imaginando que, quando a correspondência é organizada ou pelo remetente, ou pelo destinatário, ou mesmo por um terceiro, muitas vezes esses organizadores da correspondência têm ideias muito claras do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve circular, né? E o próprio Monteiro Lobato, quando ele organiza a Barca de Gleire, a primeira edição é de 1944, ele diz isto: se as cartas saírem com a minha revisão de semivivo, apresentar-se-ão podadas de muitas inconveniências que um semimorto já não subscreve. Ou seja, ele está explicando que ele editou as cartas. Mas, embora ele tenha editado essas cartas, e aí eu não vou entrar nisso agora, mas há também uma deliciosa antologia de cartas de amor dele para sua então noiva, Dona Maria Pureza Natividade, que foi organizada em 60 e qualquer coisa, e no prefácio dessa organização, a organizadora Cordélia Fontainha Setas, ela conta que a própria noiva tinha censurado e rasurado cartas onde Lobato poderia ser inconveniente, né? Essas cartas ainda não foram encontradas, portanto, a gente ainda não sabe quais eram as inconveniências do noivo Lobato para a sua pudica noiva, Dona Maria Pureza. Mas vejam, as cartas que estão publicadas do Lobato, eu estou me pautando em 3 livros fundamentais, digamos. Um é a Barca de Gleire, que é o próprio Lobato que organiza, são as cartas dele para o Godofredo Rangel. Essas cartas se estendem de 1903 a 1948, que é o ano da morte do Monteiro Lobato. As cartas publicadas em Cartas Escolhidas, é uma coletânea organizada pelo... aquela memória que eu reclamei há pouco, não é? Edgar Cavalheiro, que é o grande biógrafo do Lobato, e uma terceira coletânea organizada pelo... chama-se Monteiro Lobato Vivo, Cassiano Nunes. Né? São as 3 volumes de cartas, digamos assim, com mais cacife que estão publicadas. Então, foi lá que eu fui buscar elementos, apesar de eu sempre dizer que elas mentem, não é? Elementos para apresentar 2 tópicos que são fundamentais na correspondência do Lobato. Um deles é a questão de leitura, livros e autores, e o outro são as questões políticas, né? Então, isso aqui é uma das primeiras cartas do Monteiro Lobato para a mãe dele. Vejam que uma carta de 97, ele nasceu em 82. Então, em 97, ele tinha míseros 15 anos. Ele está em São Paulo estudando, a mãe está doente, tuberculosa, entre Taubaté, Campos do Jordão e tudo. Mas ele escreve cartas muito divertidas para a mãe, e em todas elas, livros e leituras são protagonistas. Então, ele diz, lendo esse trecho: diga para as meninas são as irmãs dele, que me escrevam, senão eu mando uma livraria para elas lerem. Ou seja, eu começo a ver aqui uma certa dissonância familiar em relação a livros. Mas se ele está falando que as irmãs não leem, ele está falando que a avó dele lê. Escrevi a vovó hoje e mandei-lhe o livro negro do Padre Diniz, de que ela tanto falava. Então, não gostou do Tartarim? Aquilo é esplêndido, tão bom como Dom Quixote. E aqui, em homenagem aos franceses todos presentes, porque Daudet é um dos autores favoritos do Monteiro Lobato e dos mais mencionados na correspondência dele. É autor do Tartarim de Tarascon. E li há pouco um livro de Maurício Lamberg, O Brasil, e encontrei um trecho em que referia-se a vovô e a fazenda do Buquira. É um livro muito lindo, com belas gravuras, mandei contar a ele e transcrevi um pedaço. O velho ficou entusiasmado e vai comprar o livro. Então vejam que é um menino de 15 anos que escreve para a mãe e conta das irmãs, da avó e do avô. Aqui, para quem está atrás de assuntos para pesquisa, a biografia familiar do Lobato é um prato cheio. Essa avó dele é uma espécie de avó torta. Ela era amante do namorado, enfim, não sei como se chamava na época, do Visconde, que era o avô do Monteiro Lobato. E a mãe do Lobato é filha desta ligação, digamos, espúria com essa professora, dona... daqui a pouco eu lembro o nome dela. Bom...
E no ano da... Então, isso aqui era o Lobato com 15 anos, e aqui eu tenho o Lobato já idoso no ano da morte dele. Na véspera de São João, ele escreve para o Godofredo Rangel. Ele reclama, ele tinha ficado doente, e, como consequência, ele teve uma perturbação na vista. Uma perturbação que vai se deslocando de meu campo visual e que, num mês, deve estar desaparecida. Só então voltarei a ler correntemente. Tenho estado todo esse tempo privado da leitura. E que falta me faz. Eu adoro a próxima frase. A civilização me fez um animal que lê, como o porco é um animal que come. E 2 meses já sem leitura me vem deixando estranhamente faminto. Adeus, Rangel. Nossa viagem a 2 está chegando perto do fim. É efetivamente a última carta dele para o Godofredo Rangel. Mas vejam que ele não perde a ironia. Continuaremos no além? Tenho planos, logo que lá chegar, de contratar o Chico Xavier para psicógrafo particular. Só meu. E a primeira comunicação vai ser dirigida justamente a você. Quero remover todas as tuas dúvidas. Ainda na biografia do Lobato tem uma história divertida que ele e o Rangel tinham um pacto que o primeiro que morresse, eles tinham uma palavra secreta, né, que até hoje ninguém sabe, nós ainda não descobrimos. E que o primeiro que morresse ia se comunicar com o outro e diria essa palavra secreta, e com isso ficaria provado que havia vida depois da morte, né? E a outra carta, que é efetivamente a última carta do Lobato, é para o neto dele. Continuo sem poder ler correntemente, o que me deixa a vida muito vazia. Pois que pode fazer um velho como eu se não ler? Né? Então, isso aqui é mais ou menos mostrando como a leitura e livros percorre toda a gama da correspondência lobatiana. Aí, pesquisadores mais sérios do que eu fui quando eu estava preparando esse texto, iriam mais a fundo em todos os livros e autores mencionados pelo Monteiro Lobato na sua correspondência, fazendo para a literatura brasileira aquilo que a Ana Luísa Bédet fez com a literatura francesa, não é? Há um sensacional livro chamado A Presença Francesa na Barca de Gleire, onde ela elenca obras e autores franceses mencionados por Lobato na sua correspondência. O trabalho foi o doutorado dela, um trabalho de pesquisa magnífico, e também é um trabalho inspirador de outros trabalhos. Por exemplo, fazer isso com a literatura brasileira, por exemplo, fazer isso com a literatura inglesa, que é uma das literaturas mais mencionadas e que mais influencia Monteiro Lobato. Mas de toda essa lista de autores que tem aí, vejam que tem até o Mário de Andrade, de novo minha homenagem aqui ao IEB, não é? Mencionado em cartas do Lobato, e particularmente numa das cartas, o Monteiro Lobato briga com um escritor jovem que quer falar mal do Mário de Andrade. Ele diz, olha, Mário de Andrade é ótimo, ele tem direito a qualquer coisa, ele já me espinafrou, etc. e tal, mas não é por isso que eu deixo de respeitá-lo, e você não pode dizer que o Mário de Andrade, etc, etc, etc. Bom, com esse etc, a gente passa para o penúltimo tópico, que é: de todos esses escritores, o mais frequente na correspondência do Monteiro Lobato é Machado de Assis. E eu tenho para mim que talvez seja dos autores brasileiros aquele em que Lobato mais se inspira. E eu tentei selecionar da correspondência do Lobato algumas passagens onde talvez a gente consiga detectar quais são os tópicos machadianos que mais se fazem presentes na formação do Lobato como escritor e, posteriormente, na construção dos valores e dos critérios pelos quais ele avalia a literatura. Então, em 1904, ele era recém-formado, né, muito jovem, e ele diz aquilo que até hoje alguns livros didáticos dizem: já Brás Cubas é eterno, pois enquanto... Errei na digitação. Já Brás Cubas é eterno, pois enquanto o mundo for mundo, haverá Virgílias e Brases. Vejam que essa primeira observação, tão mal digitada, ela fala da universalidade das personagens do Machado de Assis. Então, Virgílias haverá sempre, Brás Cubas haverá sempre. Eu acredito que até hoje a gente poderia subscrever esta frase do Lobato.
Em 1909, 5 anos depois, ele se estende um pouco mais sobre as razões da admiração dele por Machado. Não conheço melhor modelo do que Machado de Assis. Machado de Assis é o clássico moderno mais perfeito e artista que possamos conceber. Que propriedade, que simplicidade. Simplicidade não de simplório, mas do maior dos sabidões. Vejam que isso é a língua em mangas de camisa e pé no chão. É falar do Machado como sendo um sabidão, né? Quer dizer, é uma forma bem coloquial. Ele gasta suas palavras como um nobre de raça fina gasta sua fortuna. E jamais como o parvenu, o upstart, que começou vendeiro de esquina e acabou comprando um título de barão do Papa. Os macucos, é um colega dele de academia, adquirem vocabulário unicamente para fazer alarde da riqueza vocabular. Os machados, para da riqueza reunida, só gastarem os juros. Vejam que excelente observação sobre o que é o uso vocabular na literatura. Eu gosto dessa riqueza vocabular porque muitos professores ainda continuam achando que as crianças precisam ler muito para enriquecer o seu vocabulário. Me lembro que as seleções tinham uma seção chamada Enriqueça Seu Vocabulário. Ainda em 1910, ele já é mais direto, fazendo comparação entre Machado e Manuel Antônio de Almeida. Achei heresia a comparação de Brás Cubas com as memórias de um sargento. Conquanto essas memórias sejam um dos pouquíssimos livros bons de nossa literatura inicial, falta-lhe a ironia e o pessimismo sibarita e anatoliano de Machado. E falta estilo. Tenho a impressão de que as memórias póstumas de Brás Cubas foram escritas por um conjunto de mestres, Sterne, Anatole, Xavier de Maistre e Stendhal. Não sei a conta do que levar, mas livro nenhum daqui ou de fora jamais me soube tanto as minhas mais íntimas e misteriosas vísceras estéticas. Parece um livro ateniense, anacronicamente rebentado no Rio de Janeiro, esta coisa berrantemente tropical. Eu tenho certeza que isto aqui tem um pouco a ver com as ideias fora do lugar de que o Roberto fala sem ser de pé no chão e em mangas de camisa sobre a obra do Machado de Assis, né? Mas é bastante interessante que ele reconhece o valor do Memórias de um Sargento de Milícias do Manuel Antônio de Almeida. Em homenagem a isso, eu pulei aqui, mas eu achei umas cartas do Manuel Antônio de Almeida, onde ele pede que um amigo dele corte referências às moças solteiras que ele namorava na época, porque de repente elas podiam cair aos olhos de alguém que fosse maldar das moças, né? Então, essa história das cartas editadas vem de muito longe. Mais tarde, e a minha última observação sobre a relação do Lobato com Machado, é uma outra carta de 1915, aonde o Lobato estende ao Machado uma das suas maiores preocupações em relação... Não é bem suas maiores preocupações, é uma das coisas mais constantes e talvez mais imperdoáveis para a academia na vida intelectual do Lobato. Ele era um incansável defensor do profissionalismo do escritor. Então, o escritor tinha que ganhar dinheiro. Tinha que ganhar bem. Escrever para ganhar dinheiro não é um pecado. E até hoje eu fico meio chocada em todas as convencionais e acadêmicas histórias da literatura brasileira, onde o coitado da Luiz Azevedo é espancado, porque escreve-se assim, vendeu o seu mercado. Sim, o que ele poderia fazer se ele só sabia escrever? Ele devia, talvez, ter um cargo público, que é outra coisa que as pessoas faziam para ganhar a vida. Então, eu gosto muito deste trecho de uma cartinha do Lobato. Vejam que em 1915, Lobato não era ainda o Lobato, ele não tinha publicado nada. Se é verdade o que ele diz, ele tinha ganhado uns cobrezinhos vendendo artigos para jornais. Tem uma outra carta divertida onde ele diz, olha, com o que eu ganhei do Estado de São Paulo, eu consegui comprar um canivete, pagar um mês de aluguel, e o que é muito bom para quem vive de vender café, e o café está numa safra baixa, ele era fazendeiro na época. E vejam que em 1915, então, um sujeito sem nenhum cacife literário, digamos assim, diz do Machado, se há quem escreva nos outros países, é que existem por lá compensações sérias, renome e dinheiro.
Desde que entre nós não aparece compensação nenhuma, escrever não passa de manifestação de cretinice. Machado de Assis não fez outra coisa. E qual foi o prêmio? Ouvir o Alves é o Francisco Alves, o editor do século XIX brasileiro. Ouvir o Alves dizer, não quero a obra dele nem de graça, viria travancar essas prateleiras tomando o espaço das minhas cebolas. Essa correspondência do Francisco Alves relativa ao Machado de Assis é uma coisa bastante interessante de ser pesquisada e vale a pena a gente, às vezes, voltar os olhos, tirar os olhos, digamos, de só questões textuais dos escritores do século XIX e pensar nessas questões profissionais deles. E todos se igualam em várias coisas. Então, vocês têm Bilac, Alberto de Oliveira, Coelho Neto, Machado de Assis, discutindo questões de remuneração do escritor, que são coisas sobre as quais a nossa história literária e talvez a história literária do mundo passe por cima completamente. Bom, aí eu chego no momento em que essa carta fala da profissionalização do escritor, eu faço uma cabriola machadiana, dou aquele salto machadiano para passar para o segundo tópico que eu pretendia discutir a propósito da correspondência do Lobato, que são as questões políticas. E para discutir as questões políticas na correspondência do Monteiro Lobato, acho que eu mandei para o Marcos uma carta inédita dele, que eu vou ler com vocês, e que é um daqueles exemplos da felicidade do pesquisador, né? É uma carta que o Lobato escreve para uma professora gaúcha da cidade de Pelotas, Dona Terezinha Antunes. Um belo dia, estava eu na Unicamp, a gente tinha recebido na Unicamp um grande acervo de documentação lobatiana da família do Lobato, e eu recebo um telefonema de um psicanalista gaúcho que queria saber se o IEL estaria interessado em algumas cartas de Lobato que a mãe dele tinha recebido. Eu não tinha um tostão, a verba da FAPESP tinha acabado completamente, eu não tinha dinheiro nem para ir a Pelotas buscar as cartas. Mas disse que estaria interessada, mas eu fiquei com medo que ele quisesse vender as cartas, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí, com todo o tato, parará, escrevi, disse que teríamos interesse em receber, mas infelizmente, no momento, parará. Ele disse, mas imagine, professora, nós não queremos dinheiro, porque a cultura, a nossa mãe, Monteiro Lobato, etc. e tal, mas eu só não quero pôr no correio porque eu não quero correr o risco dessa carta se perder. A senhora tem como vir a Pelotas para buscar as cartas? A senhora não tinha como ir a Pelotas buscar as cartas, mas a minha amiga Regina Zilberman tinha uma orientanda que era de Pelotas, que foi à casa da Dona Terezinha, conversou com a Dona Terezinha, pegou as cartas da Dona Terezinha e, numa vinda da Regina a São Paulo, ela trouxe as cartas da Dona Terezinha e essa aluna dela ainda escreveu um artigo sobre essa Dona Terezinha. Quem era essa Dona Terezinha? Essa Dona Terezinha era uma figura fabulosa. Depois eu consegui conhecer, ir a Pelotas e conhecer a Dona Terezinha. Ela era noiva de um cara que era comunista. E a família não queria saber daquele namoro. Então, o que fez a família? Pegou a Terezinha, quando ela se formou na escola normal, e mandou para Buenos Aires. Mas a Terezinha era fã do Monteiro Lobato, que, por acaso, naquela época, estava em Buenos Aires. E o que fez Dona Terezinha em Buenos Aires? Foi ao hotel onde estava Monteiro Lobato. E foram passear no Jardim Zoológico, ele escreveu no álbum de recordações da Dona Terezinha, e, a partir dali, eles se corresponderam. E esse noivo comunista da Dona Terezinha, no fim ela casou com ele. O interessante é que o interventor em Pelotas era o Arthur da Costa e Silva, né? Quer dizer, a gente de repente encontra coisas extremamente contemporâneas numa carta que estava numa gaveta da cômoda de uma professora aposentada de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E essa correspondência dela com o Lobato
É uma correspondência basicamente sobre a situação política do Brasil dos anos de 46, 47, até o Lobato morrer em 48. E é um momento em que as questões do comunismo estão muito acesas no Brasil. E é algo que eu acho que alguém precisa estudar direito, quer dizer, que são as várias opções políticas do Monteiro Lobato. Atualmente, se falar do Lobato é uma coisa meio complicada, porque ele é acusado de ser racista, de ser várias coisas, que provavelmente ele era mesmo. Eu acho que talvez a melhor coisa que se aprenda com a correspondência do Lobato é que ele não tinha o menor problema em mudar de posição. Então, como ele disse naquela carta, eu te disse em 1904 que eram 10 mil réis, mas talvez fossem 5, ele tem frases que realmente ele muda ao longo da vida e a adesão dele ao comunismo é uma delas. E junto com nesse final de vida, ele se deslumbra e faz propaganda de uma coisa, de uma... como é que eu vou dizer, de uma teoria, que eu não sei se é econômica ou se é política, que se chama o georgismo. É uma coisa inventada por um americano, George, e diz mais ou menos o seguinte, que o mal da vida é a propriedade, e que, portanto, não devia haver propriedade, que, em resumo, ele diz assim, a terra é de quem trabalha. E o Lobato faz a maior campanha disso, que hoje é vista politicamente como sendo uma ingenuidade, uma coisa que não tem nada a ver, e ninguém sabe bem de onde o Lobato tirou essas ideias. Mas tudo isso é só para comentar que, nesse final de vida, o Lobato é muito atento aos movimentos políticos brasileiros, e quando há um grande comício aqui no Pacaembu, em São Paulo, pela legalidade do PCB, é um comício convocado pelo Prestes, o Lobato escreve um dos textos políticos mais intensos dele. Mas, como sempre, ele inventa uma história. A história de um rei que morava num palácio e que na frente da janela tinha um morro. E o rei queria ver a paisagem atrás do morro. Então, o rei mandava tirar todo dia um pedacinho do morro. Até que, quando o povo acordou, não tinha mais o morro. O morro era a democracia e ele está falando do Getúlio e do Dutra, né? Então, esse pedaço da vida do Lobato vale a pena ser mais estudado. Este é o original da carta, está em Campinas, no SEDAI. Eu estou mandando uma cópia dela para o Marcos e, se ele quiser passar para todos vocês, fiquem à vontade para fuçar a dona Terezinha. E aqui tem o texto transcrito. Prezada amiga Tereza, recebi sua carta de 27 tão lastimosa, mas não há razão para lástimas. Tudo vai ótimo. A perseguição do Truman e companhia contra os que não pensam como eles, isso aqui é o início da Guerra Fria, né? É quando os Estados Unidos começam a romper aquela aliança que foi firmada depois do fim da Segunda Guerra. Tudo vai ótimo. A perseguição do Truman e CIA contra os que não pensam como eles corresponde ao enterro da batata. Vejam que aqui, de novo, eu tenho carta em mangas de camisa, de pé no chão, e de um cara que era agricultor e fazendeiro. Se a batata está à flor da terra, vista por todos, analisada e criticada por todos, e correndo toda sorte de riscos, ser pisada por um casco ou devorada por um porco, a batata terá pouca probabilidade de sobreviver e vencer. Mas se a enterram, tudo muda. Ela pode germinar e brotar lindamente. O que Truman e o resto da tropa estão fazendo com o comunismo é apenas isso, enterrando a batata. E se não é precisamente o que o comunismo quer, é indubitavelmente o que ele precisa. O que ele precisa para vencer. O que aqueles imperadores romanos, sobretudo Domiciano, fizeram com o comunismo da época, vulgo cristianismo, foi enterrar a batata. Essa carta é de uma atualidade fantástica, não é? Mas eu queria ainda chamar a atenção, porque a partir de agora a argumentação dele não vai ser mais a argumentação do agricultor, da batata, mas ele vai de novo se voltar para os livros que ele leu e alguns dos quais ele traduziu e adaptou no Brasil. Ele aqui vai se referir muito à história do mundo, né? Então, retomando. O que Truman e o resto da tropa estão fazendo com o comunismo é apenas isso, enterrando a batata. E se não é precisamente o que o comunismo quer, é indubitavelmente o que ele precisa.
o que ele precisa para vencer. O que aqueles imperadores romanos, sobretudo Domiciano, fizeram com o comunismo da época, vulgo cristianismo, foi enterrar a batata. E tão bem enterrada ficou ela depois de Domiciano, que explodiu no reinado do seu sucessor Constantino, numa pujantíssima vegetação vitoriosa. Ainda hoje, li um rodapé de Tristão de Ataíde na Folha da Manhã, em que ele, católico e anticomunista que é, lamenta a cruzada anticomunista empreendida, a qual outra coisa não fará, senão fomentar e idealizar o comunismo com os nimbos do martírio. Vocês percebem o grau de argumentação que esse sujeito dedilha numa cartinha para uma professora gaúcha. Você, cara amiga de Pelotas, precisa encarar tudo com filosofia e certa de que ganhar batalhas aparentes nunca significou ganhar a guerra. O comunismo cresceu muito com a perseguição feita no tempo do Getúlio. Havia 3.000 comunistas que foram caçados, julgados e condenados. A impressão geral dos cretinos foi de que estava extirpado o comunismo no Brasil. A mesma impressão que teve Domiciano no fim do seu reinado. Mas assim que veio a anistia, em consequência da vinda de estetinos, os 3.000 pularam para as urnas, multiplicados para 200 e tantos mil. O atual enterramento da batata, feito pelo Dutra, vai novamente multiplicar esse número. E teremos, logo que vier para cá, outros tetinos com outro recado de Stalin, elevar os 200.000 eleitores comunistas, que não podem voltar, a 2 milhões ou mais. E o nosso governo, com a falta de compostura de sempre, mandará de novo o Pimentel Brandão para a Rússia e receberá o novo embaixador soviético. E talvez isso não esteja muito longe, pois que já arrebentou a primeira notícia da bomba atômica na Rússia. E quando isso ficar absolutamente fora de dúvida, a política do mundo entrará em equilíbrio e em paz. Todo o mal de hoje vem da bomba atômica estar na posse de um só país. E pois paciência, paciência e mais paciência e esperança. Há muito sábio lá fora trabalhando para a libertação do Brasil. Adeus, recomendações a Clarita, que é o encanto de criatura. Abraça o Lobato. Então, vejam que aqui seria, digamos, aquilo que eu estou considerando um salto do tópico da leitura, da literatura, do Lobato intelectual ligado às letras, ao Lobato cidadão brasileiro, político, extremamente informado da situação do Brasil. Aqui, de novo, para quem está atrás de temas para alunos, para TCC e similares, não é? Comparar o Lobato, quando ele mora nos Estados Unidos de 1927 a 1931. Comparar as cartas dele desse período com as cartas dele depois da aventura do petróleo, digamos, de 37 a 48. Seria uma outra forma de mexer no Lobato. Eu também agradeço ao Marcos o convite para fazer essa fala, porque isso me deu a chance de reler toda a correspondência publicada do Lobato. E pela primeira vez eu começo a perceber que há vários Lobatos, né? O Lobato, até mudar para São Paulo, ele é um grande leitor, ele comenta tudo que ele lê e é o momento de formação do escritor. Se eu fosse dar um curso uma oficina de criação literária, eu leria essas cartas do Lobato para a gente ver como é que ele lê os outros para aprender a escrever, né? É algo extremamente interessante. E deste Lobato intelectual das letras, há um Lobato político, que é um Lobato que passa por todas as facetas da política brasileira do seu tempo. Ele é de uma família de latifundiários do Vale do Paraíba, ele passa a vida inteira tentando ser rico e sempre perdendo dinheiro. É a coisa mais interessante da biografia do Lobato, é que ele batalhou tanto para ganhar dinheiro e só fez bobagem, só fez asneira, investiu mal, acreditou no petróleo, não deu certo. E há uma carta, o original está no SEDAI, está publicada nas Cartas Escolhidas. É uma carta dele, quando ele está preso, ele é preso aqui em São Paulo pelo Getúlio,
e ele escreve para aquela noiva, né, a Dona Maria da Pureza, ele escreve dizendo: Purezinha, você me perdoe, eu só tinha que te fazer feliz, eu só te fiz sofrer, nem casa eu tenho para morar. Ele acaba morando na Barão de Itapetininga, digamos, de algumas salas emprestadas pelo Caio Prado Júnior, que era então o fundador da Brasiliense, que editava o Monteiro Lobato. Ele morava na Barão de Itapetininga e consta, não se tem provas, que a Dona Maria da Pureza Natividade dava comida para fora para conseguir sustentar a família. Então, a vida econômica do Lobato é uma tragédia, mas é uma tragédia que tem altos e baixos, porque, por exemplo, também quando ele está nos Estados Unidos, ele perde dinheiro na Bolsa de Nova York, ele perde dinheiro com o crack da Bolsa de 30, quer dizer, ele está no centro dos acontecimentos, mas do lado errado. E a grande questão a ser discutida é de onde era o dinheiro que ele investiu na Bolsa? Né? Quer dizer, porque ele não tinha esse dinheiro. E por que ele perdeu tanto? Enfim, há vários mistérios que sugerem que várias pessoas poderiam, deveriam e se divertiriam muito se pesquisassem Lobato. E o IEB tem uma farta correspondência do Lobato com crianças, que é algo que já foi trabalhado pela Raquel, pela Maria do Rosário, e que é algo que dá panos para manga. E, para terminar, eu queria pegar uma frase do Lobato, que foi mais ou menos o lema de um projeto temático que eu coordenei junto à FAPESP e na Unicamp, que se chamava Monteiro Lobato e Outros Modernismos Brasileiros, que são aquelas minhas provocaçõezinhas para a Semana de Arte Moderna, etc. e tal, que vocês já conhecem, né? É uma frase em que o Lobato diz: loucura, sonho, tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve o início de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. E eu acho que há dois sonhos do Lobato nos quais a gente devia apostar. Um deles é uma certa confiança no país, uma certa confiança no Brasil, e ele tentou em vários momentos diferentes formas de participação disso. E a outra é a questão mesmo da leitura. E aqui, encerrando, eu queria me congratular com o Marcos por tudo que ele me ensinou relativamente à importância da epistolografia, porque eu acredito que esta parte da literatura, esta parte do conhecimento literário, é algo que está completamente ausente do ensino da literatura, no ensino fundamental e no ensino médio, e algumas experiências que têm sido feitas têm sucessos, são experiências de grande sucesso. Então, num certo sentido, quando você pega, por exemplo, a correspondência do Mário e do Bandeira, onde o Bandeira corrige o poema do Mário, ou o Mário corrige o poema do Bandeira, para um aluno do ensino médio que mora em Caetetuba do Morro Acima, ele diz: pô, mas então ele também o outro corrigia. Então não é que assim a inspiração vem do alto, não é que tem quem nasceu para escrever. Quem tem razão era o Bilac. O poeta trabalha e teima e lima e sofre e sua, e a correspondência mostra isso. Obrigada, Marcos, pelo convite. Obrigada a todos.